CVD para você, centro da vontade de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Aleluias, glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês hoje, muito bom estarmos aqui em mais uma live, muito bom saber que Jesus chegou primeiro e está aqui conosco. Pai querido, Pai celeste, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida nessa hora, na vida de cada um dos meus seguidores, de todos aqueles que vão assistir agora esta live, que vão assistir a este vídeo posteriormente. Que o Senhor abençoe a minha vida, as nossas vidas, nossas famílias, que tudo que não é da vontade de Deus seja quebrado e que a glória de Deus seja manifesta e que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que a revelação do teu Santo Espírito, a inspiração de Deus venha sobre nós, para entendermos o verdadeiro significado do Natal, para entendermos as promessas de Deus e tudo mais que Deus tem para as nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço e creio que nesse momento, este ambiente onde eu estou e o ambiente em que você está selado pelo Espírito Santo de Deus e que nenhum espírito de engano poderá prevalecer e que a verdade é que irá prevalecer. Eu posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus, aleluia, sejam bem-vindos. Vamos que vamos. Eu acredito num Deus invisível, eu acredito num Deus incrível, eu acredito num Deus que é transcendente, que transcende toda a nossa realidade, mas é também imanente, invisível, mais real. É o nosso amado Deus, é o nosso Jesus. E o Natal está chegando e o Natal celebra a vinda de Jesus à Terra, celebra a vida de Deus entre nós, celebra o reino de Deus entre nós. É esperança, é amor, é altruísmo, né? É cristianismo. Então celebremos, amém? Celebremos. Celebremos o Natal e toda a bondade de Deus sobre a terra. E para falar sobre o Natal, eu pensei em algumas coisas bem específicas. A primeira é que muitas pessoas, por mais que morem em países cristãos, não sabem que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, que Natal é nascimento e é nascimento de Jesus. E as pessoas que às vezes sabem que o Natal é o nascimento de Jesus, não sabem quem é Jesus. Então eu pergunto para você, qual é o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do Natal? Quem é Jesus para você? Isso faz toda a diferença do sentido do Natal. Quando entendemos quem é Jesus e o que ele veio fazer na Terra, muitas coisas mudam na nossa vida e ele nasce em nosso coração e o Natal passa a ser todos os dias, todos os momentos em que celebramos a vida dele em nós. O Natal é boa nova, o Natal é a esperança da glória de Deus, o Natal é tudo de bom. Então, começamos por aí. Natal, nascimento de Jesus. Quem é Jesus para você? Muitos não sabem quem é Jesus e nem o significado do Natal. Vemos na mídia vários símbolos que não são oriundos do cristianismo, símbolos que são oriundos de costumes de algumas localidades específicas, símbolos que ficaram famosos, como por exemplo o Papai Noel, né? Como a neve e tantas outras referências, e até o ato de dar presentes, não é mesmo? A ceia, a meia-noite, etc, 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 que são coisas que são utilizadas durante o Natal, que algumas igrejas, denominações até não concordam, né? Mas enfim, aproveitemos o ensejo do Natal
para pensar no verdadeiro significado do Natal. Então eu digo para você, o verdadeiro significado do Natal é que está consumado. Um filho se nos deu. É o maravilhoso, é o conselheiro, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, aquele que é e era e há de vir, aquele do qual tudo foi formado. Ele se encarnou em corpo, carne e osso, 100% Deus, 100% homem. Ele veio para nos salvar. Então, Natal, hello, seja bem-vindo. Natal é boa nova. Natal é boa nova. Qual é a boa nova? Qual é a novidade? A novidade é que aquele que era esperado desde o início da criação, ele veio. Aquele que era esperado para trazer a redenção da humanidade, para religar o ser humano a Deus, ele veio. Ele veio em carne e osso para cumprir todas as suas promessas. Então, Natal é presente, sim, é presença, é promessa e é paz. Separei 4 P's para a gente explicar o que é o significado do Natal. Presente, presença, promessa e paz. E todas essas coisas se resumem na pessoa da qual nós celebramos o aniversário, que é o aniversário de Jesus. Amém? Seja bem-vindo. E nós vamos começar chamando atenção para o termo verdadeiro. Eu coloquei lá, o verdadeiro significado do Natal. Por que verdadeiro significado do Natal? Quem sou eu para dizer qual é o verdadeiro significado do Natal? Quem é você para dizer o que é a verdade? Mas teve uma pessoa que andou aqui na Terra e disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa pessoa dizia várias vezes assim: em verdade, eu vos digo. Então, quando eu falo do verdadeiro significado do Natal, eu estou pautando naquilo que está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, naquilo que está desde a primeira página até a última das Escrituras Sagradas. Toda a Escritura Sagrada foi escrita por Deus, né, através do homem. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, quando eu falo de verdadeiro significado do Natal, ele está à luz deste livro. Se você ler este livro e pedir a Deus que ilumine o seu entendimento, você vai perceber que durante todo esse livro é Deus falando com a humanidade sobre as suas promessas de paz. É Deus falando com a humanidade o verdadeiro significado do Natal. É Deus preparando a humanidade para a vinda do Messias. Então, a boa nova do Natal é que o Messias veio. O Messias, o ungido, o Salvador, aquele que é diferente de todo e qualquer outro ser humano, aquele que veio com uma missão especial de dar fim ao pecado e religar o homem a Deus. Deus olhou por toda a terra e não viu um justo sequer. Então ele mesmo veio em carne para nos salvar. É impressionante o que diz a palavra de Deus sobre isso. E nós vamos começar em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Anota aí, eu vou ler rapidamente, depois você medita nessa palavra. Gênesis 3, verso 15, diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui, Deus estava amaldiçoando a serpente que levou a mulher a pecar no paraíso. E aqui ele está dizendo que sairia de uma mulher, uma pessoa que iria ferir a cabeça da serpente. A serpente representa e os espíritos malignos que naquele contexto, naquele momento, que foi o próprio Satanás, enganou Eva, né, dizendo que ela poderia ser como Deus, que ela poderia ser igual a Deus, e ela então foi levada pela cobiça dos olhos, pela soberba da vida, e acabou cedendo ao seu desejo
e comeu do fruto que não era para comer. Hello, seja bem-vinda, prima linda. E naquele momento em que Eva sucumbiu ao pecado, né? O pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva. E aqui, nesse exato momento, Deus prometeu, ele disse, olha só, Gênesis 3, verso 15, o descendente dela, o descendente da mulher, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui está dizendo que haveria um homem nascido de mulher que acabaria com o domínio da serpente, do mal, do pecado e da morte sobre a terra. Tudo que entrou na humanidade, hello, seja bem-vinda, tudo que entrou na humanidade pela desobediência de Adão e Eva, Deus prometeu aqui em Gênesis 3,15, que seria derrotado através de um único homem. E esse homem é Jesus. Então, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E, durante todo esse tempo, cada bebê que nascia, as mulheres lembravam dessa promessa de que de uma mulher nasceria um bebê que seria capaz de acabar com aquela maldição. Jesus é esse bebê. Jesus não é apenas mais um homem que nasceu na humanidade, na história da humanidade, mas é o homem que nasceu de Maria Virgem, que nasceu como descendente de Davi, de um povo que foi separado por Deus para que ele viesse. E esse bebê que nasceu era o bebê esperado desde aqui de Gênesis. Era o bebê capaz de ferir a serpente. E a serpente também o feriu o calcanhar, né? Que é o que nós conhecemos da história de Cristo, que ele foi crucificado, mas ele morreu e ressuscitou. Então, quem é Jesus para você? Jesus para você é uma pessoa influente, é um ídolo, é um menino Jesus, é um Papai Noel, né? Quem é Jesus para você? O que significa o Natal para você? Então, essa reflexão é importante porque o quanto mais refletirmos sobre isso, isso vai nos dar um sentido diferente para o Natal. No meu caso, eu baseio o meu sentido do Natal nas Escrituras Sagradas, no único homem que disse assim, em verdade vos digo. Um homem que falou com autoridade, porque ele não falava do que ele estava vendo, ele não falava do que ele estava querendo fazer, ele falava do que ele era, porque ele é em essência. Então, Jesus Cristo, né? Ele não é apenas mais um homem que passou pela humanidade, mas ele era este homem esperado lá em Gênesis, que feriria a serpente. Então, a boa nova é que um menino se nos deu, um menino veio até nós. E esse menino, ele é Emanuel, é Deus conosco, assim ele foi chamado. Esse menino, ele era esperado. Esse menino foi anunciado por cada um dos profetas nas Escrituras. Este menino do qual essa palavra contava a história no Antigo Testamento e cujo no Novo Testamento revela a nova aliança que foi através do seu sangue. Este menino é o Cordeiro vivo, Cordeiro Pascual. Ele viveu sem pecado, ele nasceu de Maria Virgem, ele foi um homem separado por Deus, porque ele era o próprio Deus. E através disso, da sua santidade, a morte não pôde lhe tragar. Naquele momento em que ele morre no crucificado, a morte não pôde ter domínio sobre ele, porque não havia legalidade para ele morrer. Ele não era como todos os outros homens que viveram na face da terra e ainda vivem nos dias de hoje, que pecam. Você pode dizer que você nunca pecou? Não pode. Eu já pequei, você já pecou e nós constantemente pecamos. E um único homem na face da terra que não pecou nem em pensamento, nem em palavras, nem em ações foi Jesus. E isso
mostra o verdadeiro sentido do Natal, porque nasceu uma pessoa vinda do próprio Deus, concebida de forma sobrenatural, numa mulher virgem, separado por Deus, livrado da morte, que cresceu em obediência irrestrita a Deus, incondicional, que manifestou a glória de Deus na terra, porque ele fez milagres. Hello, seja bem-vinda. Ele fez coisas que ninguém fez. Não há nenhum homem na história da humanidade que tenha todos os requisitos que Jesus tem. Vários homens que viveram também na face da terra disseram que era Deus, disseram que perdoava pecados, tinham mensagens bonitas, tinham palavras bonitas, mas o único que nasceu de uma mulher virgem, o único que viveu sem pecado e que morreu, fez vários milagres, etc., morreu e ressuscitou o terceiro dia, o único que fez tudo isso foi Jesus. Então, por isso que nós celebramos o Natal. Nós celebramos o nascimento daquele que veio para transformar a história da humanidade. Você quer uma prova disso? Tem várias. Primeira, eu e você já vimos Jesus fazer milagres nos dias que se chama hoje. Hello, seja bem-vindo. Jesus ainda faz milagre. Tem pessoas aí dando testemunho que num último suspiro, parecia que já ia morrer, por exemplo, de Covid, que viu uma luz, que algo aconteceu e fez um milagre. Então, Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda é presente entre nós. Mas vou dar um exemplo para pessoas que não creem em milagres. O que aconteceu com a história da humanidade antes e depois de Jesus? Antes de Jesus, uma mulher não poderia estar fazendo uma live como eu estou fazendo agora. Antes de Jesus, uma mulher não poderia nem falar em público, não é isso? Antes de Jesus não existia direitos de mulheres, não existiam direitos de pessoas deficientes, de cegos, né? A maior cura, né, que Jesus trouxe para o cego de Jericó não foi simplesmente dele voltar a enxergar, mas dele sair do anonimato, porque as pessoas não se dirigiam a cegos, a aleijados, essas pessoas eram excluídas, leprosos. A mulher do fluxo de sangue que tocou Jesus, uma mulher que vivia de fluxo de sangue, ela era excluída. Então Jesus veio para incluir aqueles que estavam excluídos e essas pessoas hoje são incluídas. Outra coisa, que é um destaque assim fenomenal depois de Cristo, até a vinda de Jesus Cristo, como que as civilizações transportavam? Em carroças, não era assim? Né? O povo grego, né? o povo judeu, durante toda a história pregressa de Cristo, as pessoas viviam e se transportavam em carroças. Depois que Jesus veio, o homem criou essa tecnologia que permite a gente estar junto mesmo que distante. O homem foi para fora do planeta Terra. O homem construiu, né, carros movidos a combustível. O homem fez tanta coisa, teve tanto progresso. O homem conseguiu descobrir até o gene, né, a engenharia genética. Tudo isso só foi possível depois de Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que depois de Jesus Cristo, a história da humanidade mudou. Tanto que nós temos o antes e o depois de Cristo. A própria história é contada diferente depois de Cristo. Depois de Cristo, com a vinda de Cristo, foi possível o Espírito Santo de Deus habitar em todo aquele que crê. Foi possível o sacerdócio real. Cada um que recebe a Cristo no seu coração tem comunhão íntima e direta com Deus e sacerdócio real. Ele não precisa de um mediador entre ele e Deus, mas ele mesmo se relaciona com o próprio Deus através de Jesus. Com a vinda de Jesus não precisou mais de sacrifícios de cordeiros, nem promessas, nem procissões, nem coisas que o homem tentava fazer para alcançar a Deus. Não. Ele veio e o sangue dele, que foi totalmente retirado do seu corpo na cruz, né? Porque Jesus morreu
por ter perdido todo o seu sangue. Então, cada gota daquele sangue representava o nosso pecado. E quando Jesus ele esgotou todas as suas forças, ele venceu a morte, venceu o pecado até o sangue. Hello, seja bem-vinda. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E ao dar todo o seu sangue por amor a nós, esse sangue remidor tem todo o poder. Então não precisa mais sacrificar cordeiros, porque ele foi o cordeiro pascual. Através do sangue dele, nós temos a redenção e a vida eterna. Temos o perdão de todos os pecados. Nós temos a reconciliação completa com Deus. Então, o Natal, o verdadeiro sentido do Natal é esse. Um cordeiro se nos deu. Deus enviou o seu próprio cordeiro, ele enviou o seu próprio filho, ele se fez carne entre nós, o próprio Deus, para religar a humanidade com Deus. Então é a boa nova que a humanidade esperava. O fim do pecado, o fim da morte, da doença, de todo o mal através de Jesus. Então, através dele, nós temos o cumprimento de todas essas promessas. Então ele foi o bebê mais esperado durante toda a história da humanidade. E depois que Jesus veio, muita coisa mudou na história da humanidade. E aquele que nele crê tem a vida eterna. Ele mesmo prometeu e ele mesmo disse. E ele mesmo também disse que aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante de Deus. Ele prometeu a vida eterna. Ele prometeu muitas e muitas coisas, amém? Então essa é a alegria do Natal. Esse é o maior presente do Natal, né? Nós recebemos o maior presente, que foi o próprio Deus em nosso meio. Aí hoje nós damos presentes, né, no dia do Natal, mas é um presente simbólico, né, do grande amor e gratidão que a gente sente por termos recebido o maior presente. Jesus é que faz aniversário, mas é nós que ganhamos o presente no Natal, não é mesmo? Ele veio neste mundo, mas quem ganhou o maior presente fomos nós. Então, Natal é um presente para nós, é uma dádiva, é uma boa nova. Então, quando hoje você entregar um presente para alguém no dia do Natal, você se lembre que o maior significado desse presente é a própria presença de Deus no nosso meio. Sim, é o nascimento do próprio Deus, é a vinda de Jesus, do Messias, do tão esperado, do tão amado. Quando Jesus vai ser batizado, uma voz do céu diz: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, vamos entender essa profundidade. O Natal é um presente, é uma presença, é a presença do próprio Deus. O Natal é uma promessa, porque nós lemos aqui em Gênesis 3,15, né? Que Deus prometeu que do ventre de uma mulher viria o Messias, o Salvador, que seria a redenção da humanidade. E o Natal também é a paz. Sim, é a paz entre os homens, é a paz do homem com Deus. É a vida eterna. Somente com a vinda de Jesus foi possível o homem se religar com Deus plenamente, totalmente. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se para você que vai nos assistir, né, no vídeo, quem é Jesus para você, como eu falei no início, se para você Jesus é apenas mais um grande líder, mais um fundador de uma religião, mais alguém que fez uma filosofia, se para você Jesus é apenas mais um homem, o Natal não vai ter o mesmo sentido do que para mim. Para mim, o verdadeiro sentido do Natal é o que está descrito aqui nas Escrituras, como eu disse desde o início, que de página a página, toda a Escritura Sagrada fala de uma única pessoa, que é Jesus, o Messias esperado, e fala da sua grandeza, e relata a sua vinda, e relata a sua vida,
relata a promessa e relata inclusive como vai ser a nossa vida depois da vinda de Jesus. E ainda diz que nós seremos co-herdeiros com Ele, participantes da família de Deus, que nós teremos uma família no céu cujo Pai nosso é o próprio Deus que nos criou e nos formou. Porque Ele diz que todo aquele que creu em Jesus, que Jesus veio, que Ele é o Messias e que creu na sua morte e redenção na cruz e ressurreição, a todo que creu, foi-lhes dado o poder, a virtude de serem filhos de Deus. Então, todas as pessoas foram criadas. Hello, seja bem-vinda. Mas nem todas as pessoas são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que creu que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que creu na promessa de redenção, é aquele que entendeu o verdadeiro sentido do Natal, é aquele que Jesus nasceu em seu coração. Esse é Filho de Deus, porque ele nasce de novo. Quando ele crê em Jesus, ele nasce de novo. Ele tem uma nova vida. E essa nova vida que a pessoa tem ao entregar a sua vida para Jesus, faz com que o seu interior mude, faz com que seu espírito seja recriado, faz com que ela então seja adotada diante de Deus. Há uma transformação no seu interior, que as coisas do mundo, os prazeres da carne e as coisas que dizem respeito a apenas futilidades e passageiras não mais lhe interessam, porque ela quer em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ela quer ter comunhão com o Pai Celestial, ela se chama filho e ela quer ter comunhão com o Pai e ela quer seguir o exemplo do seu irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Então a boa nova do Natal é isso: Cristo em nós, a esperança da glória, é Jesus em nosso meio, é Jesus trazendo salvação, cura, libertação, batizando no Espírito Santo, é Jesus trazendo a possibilidade de vivermos algo muito melhor do que tudo que está nesse mundo aqui passageiro. Jesus é Joe, né? Como o povo diz, de outro mundo. Jesus é tudo que nós mais precisamos e nós reconhecemos nesse momento que somos apenas peregrinos nessa terra, que tudo que nos foi dado aqui é uma incumbência de confiança, é algo que temos que cuidar com muito zelo, mas é apenas uma preparação para algo muito maior que virá na vida eterna. Então, meu amado, minha amada, todos vocês que estão ouvindo e que vão assistir a gravação, entenda que o Natal é algo sensacional, é uma boa nova, é a maior e melhor notícia de todos os tempos, porque é o Salvador da humanidade que nasceu, é o único que pode nos religar 100% a Deus, é o único que pode regenerar o nosso interior de todo pecado, é o único que pôde mandar, depois da sua ida para o céu novamente, né, que ele morreu e ressuscitou, foi para o céu e mandou o quê? O Espírito Santo Consolador. Essa é a verdadeira paz. Então anote e não esqueça as 4 palavras-chave que significam o verdadeiro sentido do Natal. Todas começam com a letra P, para você memorizar e para você passar para todos os seus amigos. Olha, Natal significa presente, presença, promessa e paz. O presente, né? Sempre a gente dá presente no Natal, né? Mas por que a gente dá presente? O maior presente é Jesus. O maior presente é a vida dele, a vinda dele. Ele vem, comemoramos o aniversário dele, mas o maior presente, quem ganha somos nós. Porque a vinda de Jesus é o presente que a humanidade esperava, é a presença que nós precisávamos, é a promessa que Deus fez desde quando Adão e Eva pecou, e é a paz que nós necessitávamos da comunhão com Deus. E aí eu vou dizer uma coisa, principalmente para quem não crê, para quem é ateu, que pode depois assistir esse vídeo, para quem não crê em Deus, para quem não crê na Bíblia Sagrada, para quem não crê, vou dizer uma coisa para quem não crê. Vou dizer uma coisa para quem acha que pecado não existe, que inferno não existe, que Jesus foi só mais um filósofo e que Natal é uma data comercial. Então vou dizer uma coisa para essas pessoas. Realmente, o Natal foi uma data criada pelo ser humano. Nós não sabemos o dia
exato que Jesus nasceu. Realmente, os símbolos do Natal, como o Papai Noel, né, o ato de dar presentes, árvore de Natal, todos esses símbolos também foram criados pelo ser humano, né, e acabaram sendo mantidos. A data do dia 25, né, de dezembro também foi criada pelo ser humano. Pelos relatos que vemos nas Escrituras, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro por causa do clima, né? Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu ali junto com os pastores de ovelha, então ele não nasceu no meio da neve, num clima frio, num clima, né, hostil, né? E, enfim, nós sabemos que muitas coisas são invenções que o homem inventa mesmo, mas uma coisa eu vou dizer para quem não crê, né? Desafie o próprio Jesus. Chega assim no seu quarto, ou no meio da natureza, ou um lugar que você sinta em paz. Dobre o seu joelho se quiser, ou olhe para o céu, ou olhe para dentro do seu próprio coração e desafie Jesus. Fala assim: Jesus, se você realmente é tudo isso que eles falam, se você não é apenas um filósofo, uma pessoa qualquer, que viveu, morreu e acabou, e que não existe mais, então fala comigo, mostra para mim. Então eu deixo esse recado para quem não crê, para quem acha que Jesus é só mais uma pessoa. E não é. Jesus é o próprio Deus. Eu falo por experiência própria de várias coisas que eu vivi na minha vida pessoalmente. A primeira delas, a transformação completa do meu ser. Eu não sou mais a mesma pessoa. Teve uma Raquel antes de Cristo e uma Raquel depois de Cristo. Segundo, milagres e mais milagres que eu já presenciei. Porque Ele é um nome sobre todo nome. Então, quando nós oramos no nome de Jesus, milagres acontecem. Quando nós clamamos o sangue de Jesus, milagres acontecem. Então, o pecado, ele é real. Muitas pessoas tentam negar o pecado, o inferno e os demônios, né? E tentam amenizar as consequências disso, não acreditam nisso. Eu fui uma dessas pessoas. Eu, né, como você sabe, formei em filosofia, e quando eu estudava filosofia, eu era bem malucona e meio hippie e tudo, né? Aí todo mundo pergunta se eu já usei droga, mas eu não usei droga, mas eu era maluca assim mesmo, sem usar droga eu já era maluca, imagina se tivesse usado. Então eu não acreditava que existia inferno, não acreditava que existia pecado, eu achava assim, tanto fez, tanto faz, e acreditava muito nas teorias, doutrinas humanas, mas eu acreditava em Deus. E outra, eu queria ter comunhão com Deus. Então, como eu queria muito ter comunhão com Deus, eu queria muito assim entender, porque eu já tinha lido a Bíblia, eu olhava assim e falava, mas que é desse Deus de milagres que faz tantas coisas, que é desse Deus tremendo, né? Eu queria sentir a presença desse Deus. Então, no fundo, eu buscava Deus. Até que, né, através aí da intercessão de várias pessoas na minha família que conheciam Jesus, através aí de muito sofrimento, porque às vezes a gente sofre muito para então reconhecer a Deus, né? Eu tive, graças a Deus, o privilégio de ter um encontro com Deus, de me encontrar com Jesus, né? De entender quem é a pessoa de Jesus, de entender que ele não é só um filósofo, de entender que o pecado existe. E aí, sabe como que foi que eu entendi isso? Eu queria ter comunhão com Deus e eu conheci uma pessoa que eu olhava para essa pessoa e falava, essa pessoa tem Deus, que foi a Ana Gomes, a menina que falou de Jesus para mim. Então eu comecei a me aproximar dela, porque ela tinha o que eu queria. Ela era minha aluna no curso de História da UFMT. Eu estava dando aula para ela de Filosofia da História. Eu vi que ela tinha algo diferente. E aí eu vou contar para vocês qual estudo que ela deu para mim. O primeiro estudo, quando ela viu que eu queria Deus, né? Mas que eu era uma professora de filosofia que
não acreditava que existia pecado, que existia demônios, que existia inferno, né? Sabe qual é o primeiro estudo que ela me deu? Quem foi Lúcifer? E aí ela me mostrou claramente que existe a verdade e existe a mentira. Existe a verdade e existe o engano. Então você pode amanhã celebrar o Natal pensando que Natal é só trocar presentes, ter árvore de Natal, comer bastante, engordar, né? Beber bastante, né? Então a pessoa pode celebrar esse Natal se esquecendo do principal, que é o nascimento de Jesus em nós, que é o nosso renascimento como uma nova criatura. Então, várias pessoas no mundo inteiro vão estar celebrando o Natal assim, com ostentação, com presentes, com ceias volumosas, ou dando né, coisas para outras pessoas, né? Quantas pessoas se tornam caridosas no período do Natal, né? Mas se esquecendo do principal, que é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Qual o sentido dele? E aí, quando ela me deu esse estudo, o que eu entendi? Existe a verdade, mas existe também o engano. E a principal tarefa de Lúcifer é enganar as pessoas e fazer com que elas fujam do foco, saiam do foco. Então é Natal, eu vou me preocupar com um monte de coisas, menos com o foco principal, que é Jesus. Então é Natal, eu vou ter um monte de símbolos muito legaisinhos, mas não vou focar no principal, que é Jesus. Então, a tarefa do enganador, do inimigo das nossas almas, é só uma, que foi a mesma com Eva. A tarefa do enganador é fazer com que pensemos que tá tudo bem, não tem pecado, não tem mal, eu posso viver do jeito que eu quero, não existe verdade, a verdade é relativa, não existe vida após a morte, ou se existir, vai ter uma segunda chance lá ainda, eu vou voltar de novo, reencarnar, ou vai ter um purgatório, vai ter qualquer coisinha lá para me dar uma ajudinha, né? Não é assim que as pessoas pensam? E então que errar todo mundo erra, né? Você não pode arrepender do que você não fez, né? Assim, esses jargão que tem aí, jargões. Amém? Então, assim, o papel do enganador, que é um espírito, quer a pessoa creia ou não, é um espírito, ele é real. E são vários espíritos, na realidade, enganadores. O papel é exatamente esse: fazer você fugir do foco, que é Jesus. Fazer você fugir do foco daquilo que Deus tem para você. Fazer você fugir do foco da salvação. Então, quando ela me explicou quem era Lúcifer e como o intuito dele era roubar a adoração a Deus, aí eu fui entendendo que realmente eu não podia cultuar o meu ego, porque o meu eu é limitado. Eu não podia passar mãozinha na minha própria cabeça das coisas erradas que eu fazia, dizendo, todo mundo erra. Não, pecado é pecado. Eu não podia querer ter comunhão com Deus vivendo uma vida de qualquer jeito. Eu não poderia pensar que através de práticas holísticas que eu ia ter contato com Deus, porque não é. Nós, seres humanos, não conseguimos alcançar o degrau necessário para ter comunhão com Deus. Não tem como, nós somos limitados, nós somos seres de carne e osso, nós não conseguimos transpor essa barreira. Mas Ele mesmo veio para que não houvessem mais barreiras. Ele mesmo veio para nos dar perdão dos pecados, comunhão com Ele e vida eterna. Por isso que o Natal é um presente, é uma presença, que é a presença do próprio Deus, Emmanuel, Deus conosco. É uma promessa, é o cumprimento de uma promessa que Deus prometeu lá no Éden, que é acabar com a serpente, que é acabar com esse espírito de engano. E é a paz, porque a verdadeira paz só existe quando Deus preenche o vazio do nosso coração. E foi isso que aconteceu comigo.
Então eu quero deixar esse recadinho especial, depois você compartilha a live com alguém que você conhece, para você que não crê, para você que acha que qualquer caminho serve, qualquer religião salva, que tudo é relativo. Quero deixar um recadinho. Olha nos olhos de Jesus agora, onde você estiver, e fala assim: Jesus, se mostre para mim. Se você é um invisível real mesmo, se você foi um homem que veio nessa terra e morreu e ressuscitou e é Deus, se mostra para mim. E eu tenho certeza, e eu oro por isso, para que Deus te dê experiências com Ele, experiências das quais você nunca mais vai duvidar que Ele é Deus. Então, Jesus veio. Por que a boa nova? Gente, vamos entender por que Natal é algo precioso e maravilhoso. Por que é boa nova? Porque ele trouxe a verdadeira paz, tirou toda a divisão que havia entre o homem e Deus. Quer coisa mais maravilhosa você poder desfrutar do seu Criador, você poder desfrutar da presença de Deus, você entender as verdades de Deus, não pela sua própria força e entendimento, mas pela iluminação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso demais. E para a gente não ter dúvida sobre isso, vamos lá em Isaías 53. Olha para você ver que 400 anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías nunca tinha visto Jesus, né? Leia depois todo o capítulo 53. Todo o capítulo 53 descreve o que Jesus sofreu na cruz. Descreve a vida de Jesus. E aí nós vamos ler um versículo aqui para resumir tudo que nós falamos. Que o Natal são 4 coisas importantes, né? Que nós colocamos aqui com a letra P. Presente, presença, promessa e paz. Olha lá, Isaías 53, verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quem que é esse ele que foi transpassado? Por causa das nossas iniquidades. Jesus. Então, Jesus, ele sofreu por nós. Ele morreu na cruz por nós. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós que merecíamos o castigo por causa dos nossos pecados, mas o castigo foi sobre ele. Para quê? Para que exatamente nós tivéssemos paz com Deus. Porque aquilo que nós não conseguimos fazer na nossa força, ele faz através do seu próprio corpo. Ele se doou a nós por isso. Agora, como não amar um homem desse? Quem daria a vida hoje por você? Né? Quem daria a vida por você para que você tivesse a vida eterna? Nenhum ser humano pode fazer isso. O seu pai e sua mãe te deram a vida física, esse corpo que está aqui, mesmo assim porque aprove Deus fazer o milagre da concepção e do nascimento, porque o nascimento em si já é um milagre. Mas ele fez com que nós nascêssemos no Espírito, para o reino de Deus, para o reino espiritual, para a realidade espiritual. Então, mais uma vez eu falo para quem não crê, se permita crer em pelo menos uma das palavras que eu estou falando, porque se você se permitir a crer pelo menos numa dessas palavras, Deus vai te revelar todo o restante. Mas não é na nossa força, não é a nossa vontade, não é a nossa verdade, mas é o próprio Deus. Amém? Vamos lá em Apocalipse agora. Apocalipse, capítulo 22, 14. Tá? Em Apocalipse mostra o fim, né? Como que vai ser. É o finalzinho de Apocalipse, olha lá, 22, 14. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Amém? Vamos pegar lá no 12 também. Eis que venho em breve. A minha recompensa será comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então aqui é Jesus falando com João, né? Com o apóstolo.
dizendo: olha, eu venho sem demora, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, que terão direito à árvore da vida. O que significa tudo isso? Significa que Ele é o próprio Deus, Ele é a própria salvação, a vida eterna, e Ele vem para nos buscar. E nós precisamos estar preparados. Como que eu lavo as minhas vestes se são vestes espirituais? Gente, não existe esse negócio de lavar um objeto para dizer, né? Acender uma vela porque morreu alguém, sei lá. Não tem nada nesse mundo físico que nos faça alcançar o mundo espiritual. A única coisa que nos faz alcançar o reino espiritual é o próprio reino espiritual. Por isso que Deus veio. Então, o nome de Jesus, a fé em Jesus, isso é que nos faz alcançar a vida eterna. É isso que nos faz ir além. É o próprio Deus, é o próprio Jesus. Então, não sei se vocês estão compreendendo aí essa grandeza que é o Natal. É a vinda de alguém que é Deus conosco e que já veio, já morreu, ressuscitou e enviou o seu Espírito Santo. Em breve voltará e, por causa disso, eu preciso ter uma vida que esteja aliançada com Ele e que agrade a Ele. Então, essa é a boa nova do Natal. Essa é a dádiva eterna que nós não podemos deixar ninguém roubar de nós, ninguém esfriar a nossa fé. A palavra de Deus diz que é melhor sermos quente ou frio, porque morno não adianta. O que é ser morno? É aquela pessoa que tanto fez, tanto faz. Não, nós precisamos ser quentes, ou seja, fervorosos, apaixonados por esse homem que deu a vida por nós, apaixonados por Jesus, celebrar o Natal com verdadeiro sentido, ter no seu coração a presença do próprio Deus. Hello, seja bem-vinda, saudade de você, linda. Então, nós precisamos desfrutar disso, da presença de Deus em nós. Isso é que é o Natal. É o nosso coração aliançado com Jesus, é a nossa gratidão. Se hoje nós estamos vivos, se hoje nós estamos bem, se hoje nós temos o que comer, o que vestir, se hoje nós temos paz no nosso coração, foi o próprio Deus que nos deu isso. Amém? Então vamos celebrar o Natal com toda essa consciência que Jesus é em nós, que nós precisamos dele, que não há outro. Vamos celebrar o Natal com essa luz verdadeira. Não são as luzes que a gente põe nas casas, né? Não são as luzes que enfeitam as cidades. Não, a verdadeira luz está em mim, está em você, que é o próprio Deus, é o próprio Jesus que vem habitar em nós. Então nós precisamos desfrutar disso. Nós precisamos entender que não é doar cesta básica porque é Natal, não é ficar de bem com a família porque é Natal, é fazer isso todos os dias. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Glória de quem? Não é glória do homem. Porque eu não vou ser contado diante de Deus pela quantidade de doações que eu faço no Natal, por exemplo, né? Eu não vou ser contado diante de Deus pela quantidade de doações que eu faço durante o ano. Eu vou ser contado diante de Deus pelo meu coração estar rendido a Ele. Porque a glória é para Ele. Se Deus nos dá força para viver, para trabalhar e para abençoar outras pessoas, né? No caso aí que eu estou dando esse exemplo, de doar uma cesta básica, de fazer doações do Natal, por exemplo. Se Deus nos dá força para fazer isso, a glória é para Ele, porque foi Ele que nos deu. Foi Ele que nos deu fôlego de vida, Ele que nos deu força, Ele que nos deu tudo que nós necessitamos. Então, precisamos entender que o Natal é muito mais do que só um dia, que só uma celebração, mas é o que eu disse desde o início, um presente, uma presença, uma promessa e uma pessoa. O Natal é a gente desfrutar tudo isso. E agora, caminhando para a gente encerrar, né? Vamos ler mais uma passagem das Escrituras Sagradas, lá em Lucas, tá? Lucas, capítulo 1, tá?
Vamos ler no início e depois um pouquinho mais para frente. Olha, capítulo 1, verso 2. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Aí no primeiro versículo, Lucas 1:1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Então aqui Lucas ele faz uma introdução dizendo assim, olha, muita gente já tentou escrever e tudo, eu também vou escrever sobre os fatos que aconteceram. Que fatos? O fato da vinda de Jesus. Só que ele diz assim, os fatos que se cumpriram. O que significa isso? Que Jesus veio para cumprir uma promessa, para cumprir o que Deus já tinha falado lá em Gênesis 3:15, para ser o homem que saiu do ventre de uma mulher e que esmagou a cabeça da serpente, venceu o mal, venceu o pecado, venceu a morte. Então Jesus era aquele homem, o Messias, o esperado, desde Gênesis. E olha lá em Lucas ainda, Lucas, capítulo 1, verso 26. No 6º ano, Deus enviou o anjo Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, que significa Salvador. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Olha que promessa linda. Então Maria, sendo virgem, o anjo apareceu a ela e disse, você terá um filho, e esse filho será chamado Jesus. Esse filho será Emanuel, Deus conosco. Então, os evangelhos relatam a vinda de Jesus. O evangelho de Mateus começa trazendo a genealogia, até chegar em Jesus, para mostrar que Jesus veio como descendente de Davi. Ele mostra Jesus homem, a origem de Jesus na sua genealogia humana. No livro de Marcos, ele começa falando de João Batista como a voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Então, João Batista, ele veio para anunciar a vinda de Jesus, para que as pessoas se preparassem, ou seja, se arrependessem, preparassem o terreno. Então, assim, é Natal, nós temos que preparar nosso coração, preparar o ambiente para termos um momento de comunhão com o próprio Deus, para termos um momento de alegria, para termos um momento em que possamos refletir sobre a nossa vida, como está a nossa vida, o que precisamos mudar, o que precisamos melhorar. É tempo de reflexão, é onde mostra a importância que Jesus veio para trazer arrependimento. Ele é a verdade, ele é a própria verdade encarnada, ele é o próprio Deus encarnado. Então nós temos que olhar para ele e falar assim, opa, peraí, eu não quero mais engano na minha vida, eu não quero mais ser enganada por Satanás e por ninguém, por doutrina humana nenhuma, eu quero o próprio Jesus na minha vida, me iluminando sempre. Aí no livro de Lucas, ele fala o que nós lemos aqui agora, que os fatos se cumpriram. Então, tudo aquilo que os profetas profetizaram antes se cumpriram através de Jesus. Então, Jesus é o cumprimento de uma promessa. Então, isso é muito forte, Isso é muito forte. É muito importante a gente entender isso, que ele veio para cumprir o que Deus prometeu a nós. E aí lá em João, olha que interessante agora, vamos abrir lá no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus.
Ou, em outra versão aqui nos diz, no princípio era aquele que é a palavra, né? Ele estava com Deus e ele era Deus. João 1:1. Então aqui em João, ele mostra Jesus no princípio, antes da genealogia humana, como mostrou em Mateus. Ele mostra que Jesus era antes mesmo da criação. O alfa, o ômega, o princípio, o fim. Aquele que é, era e há de vir, aquele que por meio dele tudo foi feito, né? Em Colossenses diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo foi formado a partir de Jesus, ele é a palavra. Em Gênesis diz que Deus criou o mundo através da palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Quem que é essa palavra que saiu da boca de Deus? É o próprio Jesus. Então Jesus é o arquétipo, é aquele do modelo do qual tudo foi feito. Se somos a imagem e semelhança de Deus, somos a imagem e semelhança de Jesus. E se nós perdemos essa imagem e semelhança devido ao pecado, nós precisamos buscá-la novamente, sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Assim diz as Escrituras Sagradas desde o seu início. Mas como ser perfeito no mundo tão perverso? Como ser perfeito se eu sou imperfeito e pecador? Somente tem uma forma: reconhecendo Jesus em nosso coração, permitindo que ele nasça em nosso coração, reconhecendo que sem ele nós nada podemos fazer, reconhecendo que somos falhos pecadores, arrependendo dos nossos pecados e aceitando essa reconciliação com Deus através de Jesus, aceitando que o sangue dele nos purifica do pecado, que o sangue dele nos santifica, ou seja, não apenas nos faz não pecar, mas como nos limpa por dentro e por fora para não nem querermos pecar mais. E o sangue de Jesus é que nos permite a paz com Deus, a reconciliação com Deus, porque ele é o Cordeiro Pascual, ele significa um sacrifício vivo, real, verdadeiro, único, que serviu para toda a humanidade para nos reconciliar com Deus. Então o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Creia nisso, viva isso, use o nome de Jesus, porque ele disse, olha, ele falou com os discípulos. E olha só, os discípulos acreditavam em Deus e os discípulos seguiam os mandamentos, todas as coisas que estavam aqui nas Escrituras. Ele falou para os discípulos, olha, vocês, né, já pediram muita coisa e não receberam. Agora, depois que eu morrer, ressuscitar e for lá para o Pai, tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome será feito, para que a vossa alegria seja completa. Então, Jesus deixou o nome dele como uma procuração assinada, para que nós possamos, diante de Deus, ao usar o nome de Jesus, tomar posse de tudo que ele conquistou na cruz por nós. Está consumado. A maior boa nova é essa, está consumado. Nele nós temos perdão dos pecados, libertação, salvação, cura, vida eterna. Nós precisamos tomar posse disso. Use o nome de Jesus para expulsar demônios, para expulsar o mal, para abençoar a sua vida, para profetizar a cura, para expulsar todo espírito de engano, todo engano na mente, toda opressão na mente, todo cansaço, todo estresse. Use o nome de Jesus para expulsar todo o mal da sua vida e viver uma vida plena em Deus. É isso que está dizendo aqui. Ele é a palavra. Através da palavra as coisas foram criadas. Então olhe para a sua vida e diga assim, haja luz em tudo que está escuro, tudo que está fora da verdade, tudo que está fora do caminho, tudo que precisa de luz. Fale, haja luz. Por quê? Porque a palavra tem poder e Jesus nos outorgou isso. Nós somos reis e sacerdotes através da coparticipação dessa herança com Jesus. Então nós temos que abrir a boca, profetizar, não ficarmos calados, trazer essa promessa de paz, esse presente, essa vida, essa presença para as nossas vidas. Hoje, sempre, eternamente, amém, amém, amém. Se deixar, fica aqui 2 horas falando, mas foi bom demais estar com você, foi bom demais essa live, me alegrei muito só de lembrar tudo que Jesus já fez por nós, né? De lembrar
Quantos nós vamos rever quando nós formos para a glória, né? Aqueles nossos familiares que morreram em Cristo. Nós vamos celebrar uma grande ceia, vamos cantar num lindo coral no céu. Então, desfrute o tempo que você tem aqui, leve essa esperança, essa paz a outras pessoas e todos juntos vamos morar no céu, amém? Que o Pai nosso que estás no céu venha até nós com o teu reino, seja santificado o seu nome sobre as nossas vidas, que o teu reino, a tua glória seja para sempre e que através do nome santo e poderoso de Jesus possamos ter na nossa vida a materialidade de tudo que Jeová é, aquele que é, era e há de vir, que ele seja tudo em todos, que a bondade, a beleza e a santidade de Deus seja sobre as nossas vidas nessa hora e que todo engano, todo mal caia por terra e que possamos entender o verdadeiro significado do Natal. Que assim seja na minha vida, na sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Beijo grande, até a próxima live. Não perca, porque vai estar sensacional, incrível. Tudo de bom.